Claro, com certeza, né? Você até tocou anteriormente num ponto que eu achei bem interessante, que é o uso das novas tecnologias no mercado, né? Principalmente no mercado cambial, que tem ali por grande característica o tradicionalismo, né? Sim. O que você está vendo ali de soluções, o que você está vendo ali de modelos que podem trazer ali algo diferencial para o mercado? Não, legal. Assim, nós temos que entender que pessoa física e pessoa jurídica são totalmente opostos, né? E eu enxergo isso de uma forma bem transparente quanto a isso. Pessoas físicas, ninguém mais quer ir na fila do banco para comprar câmbio, para fazer uma operação, ninguém quer ficar com uma ordem parada há 3 dias. Literalmente, a gente quer praticidade. Então, eu acho que, por exemplo, o exemplo de vocês da Simple é maravilhoso, porque literalmente pelo site você compra ali, se tiver a opção de realmente receber em casa, ele também consegue pegar, então tá ótimo. E aí, jovens, sou o Carlos Henrique, estamos começando mais um Pra Frente Cast. Hoje recebo o Samuel Peixoto, CEO da Cobalt. Samuel, muito prazer te receber aqui. Primeiro, gostaria de agradecer o convite e o espaço. É um prazer inenarrável, literalmente, compartilhar a nossa experiência, as nossas expertises com esse projeto que, com toda certeza, tem tudo para despontar nas redes sociais. Cara, eu fico extremamente contente de te receber aqui, né? Além de tudo, um grande amigo, né? Um parceiro. Até pela idade, sempre chama muito a atenção nossa de poder assim, ter como parceiros empresários, empreendedores, profissionais autônomos que conseguem, através ali dos nossos produtos, das nossas operações, alavancar o próprio negócio, né? Então, a Cobalt hoje é uma empresa nova, relativamente nova. Tem aí um jovem talento à frente dela. Queria que você começasse dizendo para a gente o seguinte: nessa trajetória, pelo menos até aqui, quais foram ali os principais desafios, as principais conquistas que nesse momento você identifica que foram cruciais? Pô, bem legal. Assim, com toda certeza, o principal desafio realmente é tentar algo novo, né? Quando a gente foi montar a Cobalt, eu cheguei para minha sócia e falei, olha, a gente tem que mudar alguma coisa, a gente não pode fazer o mais do mesmo, e a gente tem capacidade para isso. Então, vamos tentar, por mais que a gente atrase o lançamento da marca, o lançamento da empresa, o início das operações, vamos estruturar de forma agressiva e vamos atacar o mercado. E com o tempo que a gente tem hoje de empresa, os números que nós chegamos assim são realmente impressionantes. Hoje a gente já consegue chegar a níveis de operação de 30 a 40 milhões por mês. Então, é algo muito doido. Honestamente, muitas vezes eu pareço um pai orgulhoso quando o filho começa a andar de bicicleta, que eu falo, nossa, meu filho realmente está crescendo. Mas com certeza é algo de se chamar atenção. É óbvio que é para ter orgulho, né? Então, até pelo tempo da Cobalt, idade, aquilo que a gente destacou, faz todo sentido sentir esse orgulho, né? Eu, particularmente, fico muito honrado também, até pelo fato de conseguirmos, pelo menos nessa curta trajetória, fazer parte ali da história da Cobalt, né? Sempre destaco, né? Problemas sempre vão ter, a gente vai passar, às vezes, por situações que a gente não gostaria de passar. Como tudo na vida, como numa família, isso vai acontecer, né? Então, eu acho que isso é bem legal, né? E é engraçado que eu vejo, pelo menos assim, na Cobalt, até na energia, no entusiasmo de vocês, de que vocês não querem criar algo assim normal, algo como você destacou, não quer ser mais do mesmo, né? Você quer fazer algo diferenciado, algo que inspire mais, né? Essa minha percepção, ela tá correta ou de alguma forma equivocada? Ela está 100% correta, né? Hoje, o que nós imaginamos do mercado é que muitas vezes a gente perde muitas oportunidades por não tentar o novo. Óbvio que o risco da ruína acaba afligindo a gente tem, óbvio, todos os sistemas de segurança, porém, tentar algo novo é nobre. E eu acho que as empresas e os nossos clientes que fazem todos os dias movimentações conosco, eles acreditam nisso. Frequentemente a gente escuta alguns feedbacks de tipo, nossa, que legal, Samuel, eu adoro essas ideias. E toda a nossa equipe ela é alinhada para, por favor, traga novas coisas. Por mais que, óbvio, tem momento para isso, a gente não pode deixar de seguir um certo padrão no mercado financeiro. Porém, tem muita vazão e justamente com as novas tecnologias. Então, há espaço para a gente criar novas coisas, pensar diferente e ampliar horizontes,
que, no final de tudo, é o mais importante para qualquer empresa. Claro, lá. Até assim, eu gosto até quando eu começo a falar da Cobalt, porque em vários dos momentos ela remete a tudo aquilo que foi criado dentro da própria frente, né? A frente ela foi criada exatamente para ser disruptiva, para ser fora da caixa, para ter um olhar sempre à frente, né? Então, assim, essa é a grande ideia de que a gente criou. A gente não gostaria de ser mais uma corretora de câmbio, gostaria de entregar um atendimento diferenciado, mais humanizado, trazer ali o nosso parceiro como se fosse da nossa família mesmo, né? Então, assim, que eles conhecessem quem são as pessoas, isso pra gente é muito importante. É muito importante o papel de vocês, principalmente para players como o nosso, né? Eu sempre comento que eu gosto de ter algumas ideias e chegar para conversar com vocês. Você sabe que a gente conversa de forma bem frequente, justamente por esse pensamento, né? Porque, às vezes, a gente acaba... É óbvio que nós temos que seguir todas as legislações, isso não é negociável, mas você tentar algo novo, e principalmente com um player como a Frente, que tem a sua história, tem a sua amplitude de negócio, tem a sua tecnologia, é muito interessante porque muitas vezes você pensar diferente te deixa meio sozinho ali e fecha algumas portas, é natural. E eu gosto muito de ter esse relacionamento com você, que se tornou um amigo pessoal, e também com o pessoal da Frente, justamente por isso. Hoje a gente gasta muito tempo e investe muito, né? Não é tanto um gasto, em pesquisas e tecnologia. E ter vocês como parceiro justamente à frente dessas pesquisas é muito interessante porque realmente nos dá solidez, né, para o nosso negócio. Claro, um dos pilares da Frente, uma das vertentes da Frente é o relacionamento com o nosso público B2B, que são os nossos parceiros, né? E grande parte da nossa cultura, ela tem ali como padrão, como standard de pensamento, de que assim, se atualmente adquirir um novo cliente é caro. Sim. Adquirir um novo cliente é caro. Então, assim, a gente visa a manutenção dos nossos parceiros, né? Ouvir eles, estar sempre próximos a eles, exatamente porque, entre aspas, vai ser mais barato manter um parceiro, identificar ali o que a gente pode melhorar, exatamente para trazer uma solução para o negócio que renda mais dinheiro para ele, né? Então, a gente sempre tem essa mentalidade no nosso dia a dia, né? Então, assim, trazendo ali um pouco, até do ponto que você falou, que me chamou bastante atenção. Como hoje, até por aquilo que a Cobalt ela foi criada, né? Pela forma como ela nasceu, como se diferenciar ali de outros concorrentes, né, para apresentar uma solução melhor, inovadora? Perfeito. Eu sempre costumo dizer que, assim, eu sou um empreendedor novo, apesar disso, eu sempre empreendi em outros CNPJs, né? Então, pelas casas que eu trabalhei, eu sempre olhei algumas questões, e principalmente de segmentação, eu falo, os caras podem chegar mais longe, né? E o fato de você chegar mais longe te abre vários leques e você tem que controlar isso na unha, né? Então, a Cobalt, a principal vertente dela é entender os seus parceiros e entender os seus clientes. Então, um exemplo assim mais claro possível olha, eu não posso ter um cliente do agronegócio e não saber sobre agro. Claro. E existem 1 milhão de instrumentos financeiros e 1 milhão de possibilidades para você montar um cliente forte, que eu acho que realmente é o mais importante. Então, hoje, a Cobalt ela é como se fosse uma casa tradicional de M&A, né? Que é aquelas casas que acabam estruturando melhor a empresa para vender. A diferença é que nós não queremos vender as empresas dos nossos clientes. Claro. Nós realmente queremos que ele cresça e que ele expanda. E na hora que ele realmente for alavancar, ele alavanque e consiga dormir com tranquilidade, porque ele sabe que realmente tem um parceiro como a Frente, como a Cobalt, que cuida e coloca eficiência no negócio dele. Então, hoje, a gente não atende 1 milhão de clientes, mas justamente por conta disso. Porque todos os segmentos que a Cobalt tem acesso hoje, e você sabe que às vezes a gente até conversa de, olha, eu preciso disso para esse segmento, eu sei que vai custar caro, mas vamos fazer que eu sei que vai dar certo. Isso, óbvio, conectado a muitas pesquisas que nós fazemos. Claro. Traz uma diferenciação enorme do mercado, porque no final, quando a gente vai fechar o câmbio com vocês, principalmente, não é uma briga por taxa, é uma briga de, olha, por favor, fecha lá, porque eu sei que vocês fizeram muito pela minha empresa. Então, a gente acaba corrigindo desde o início até o final.
E isso dá uma ótima bagagem, dá uma ótima sustentação para realmente você adquirir novos clientes. Sim. E essa é, com toda certeza, a maior diferença da Cobalt. Né? E fora a conexão com tecnologia que, assim, hoje em dia não tem mais como você economizar com isso. Né? Não. Eu fico até, quando eu ouço esse tipo de relato, eu fico extremamente contente, extremamente entusiasmado, porque tudo aquilo que é pensado hoje dentro da Frente Corretora, ele é pensado em aumentar o valuation dos nossos parceiros. Exato. Como que os nossos parceiros eles conseguem, de uma forma direta e indireta, levar valor para o próprio cliente dele e, naturalmente, se tornar um agente diferenciado de mercado. Então, como você destacou, né? Não vai adiantar nada você prestar um serviço perfeito, trazer uma mentalidade para o negócio do seu cliente diferenciada, se eu, como seu parceiro, não conseguir lá no meu lado entregar a melhor solução para você. Né? Então, grande parte de tudo aquilo que a gente constrói dentro da Frente é exatamente isso. É até criar oportunidades, né, através da nossa tecnologia, dos nossos produtos, de empresários como você, né, que estão pensando em abrir o próprio negócio, ou até, no seu caso, com muito conhecimento da área de câmbio, mas a gente tem até aquela vertente, por exemplo, do autônomo, do prestador de serviço, daquela pessoa que não tem sequer nenhum conhecimento da área de câmbio, de montar o próprio negócio utilizando os nossos produtos ou o nosso white label, o Simple, sem a necessidade de conhecer naturalmente a operação de câmbio, porque o nosso time de back-office, o nosso time de especialistas, ele vai fazer isso. Né? Eu considero a Frente como um player muito posicional, né? Hoje, dentro da Cobalt, a gente tem uma quantidade de funcionários e uma quantidade relevante de prestadores de serviço. E por que a gente faz essa mescla juntamente com a Frente? Porque muitas vezes a nossa preocupação não pode estar vinculada ao câmbio. Eu preciso ter realmente o conforto de que a importação do meu cliente não vai dar nenhum problema, que ele vai realmente receber no dia correto e ele vai conseguir realizar o pagamento no dia correto. E isso pode parecer que não, mas custa muito tempo. Então, hoje, a gente tem uma grande preferência em operar com vocês, você sabe disso. E, assim, todos os nossos novos negócios, a gente gosta de envolver vocês, então a gente tem essas nossas reuniões, né? Mas justamente por conta disso, porque muitas vezes a Cobalt estrutura alguns negócios, né? Estrutura em alguns segmentos, que esses segmentos a gente tem pleno conhecimento, e eu tenho uma preocupação a menos. Então, quando nós estamos lá 3 meses fazendo uma pesquisa para justamente incluir a eficiência, que é o nosso produto principal, nas empresas que nós atendemos, eu tenho uma preocupação a menos porque eu sei que eu posso ligar para o CH, né, e falar, olha, eu vou fazer esse tipo de operação aqui, apesar de eu acredito que seja assim. Você pode validar para mim? Tá ótimo. E essa transparência e essa amizade acaba facilitando muito o nosso negócio. Tanto que eu sempre falo que a parceria com a Frente foi extremamente estratégica, foi uma das nossas melhores parcerias, justamente para ampliar a nossa empresa. Porque, assim, nós somos uma empresa recente, só que teve um alto número de operações e teve um alto número de clientes em pouco tempo, né? Claro. Só que não adianta você crescer sem estar organizado a casa. E os empreendedores hoje, assim, empreendedores da atualidade, os milionários.com, acaba tendo geralmente um problema de realmente organizar e terceirizar algumas informações. Hoje, a gente tem a nossa equipe de câmbio, mas usamos bastante, você sabe disso, a equipe de câmbio de vocês para, olha, eu sei que nosso conhecimento está ok, só valida para mim que isso, com toda certeza, já me dá mais tranquilidade como tomador de decisão, dá mais tranquilidade para o meu cliente na ponta final e também dá mais tranquilidade para vocês, sabendo que, olha, a Cobalt fez o papel dela toda de compliance, de tesouraria, de documentação, mas eu também posso fazer um check-in e qualquer coisa, eu literalmente vou ligar para o Samuel, vou ligar para a equipe de câmbio da Cobalt e falar, olha, é isso mesmo? E tocar a bola para frente. Porque, sem dúvida, o mercado internacional é o mais forte que tem. E aí, a gente fazendo essas conexões, traz a diferenciação que a Cobalt acredita e também a diferenciação que eu acredito que a Frente acredita. Sim. E, com toda certeza, amplia, literalmente todo mundo dá a mão e segue crescendo, né? Claro, com certeza, né? Você até tocou anteriormente num ponto que eu achei bem interessante, que é o uso das novas tecnologias no mercado, né? Principalmente no mercado cambial, que tem ali por grande característica o tradicionalismo, né? Sim. O que você está vendo ali de soluções, o que você está vendo ali de modelos que podem trazer ali algo diferencial para o mercado? Não, legal. Assim,
nós temos que entender que pessoa física e pessoa jurídica são totalmente opostos, né? E eu enxergo isso de uma forma bem transparente quanto a isso. Pessoas físicas, ninguém mais quer ir na fila do banco para comprar câmbio, para fazer uma operação, ninguém quer ficar com uma ordem parada há 3 dias. Literalmente, a gente quer praticidade. Então, eu acho que, por exemplo, o exemplo de vocês da Simple é maravilhoso, porque literalmente pelo site você compra ali, se tiver a opção de realmente receber em casa, ele também consegue pegar, então tá ótimo. Eu acho que é um dos modelos que você pode utilizar, e fora que em 20 minutos, né, se não me engano, a gente já está apto para fazer a operação. Hoje, por exemplo, a Cobalt não tem tantos clientes pessoa física, mas pelo site, frequentemente a gente usa o Simple. Tá? Eu, particularmente, às vezes eu tenho que comprar dólar para mim, eu uso o Simple. Então, Sim. Tá ótimo. E para pessoa jurídica, eu acho que cada vez mais a gente deixou algumas coisas boas para o passado. E as tecnologias conectadas a essas coisas fazem grandes negócios. Antigamente, a gente tinha muitos parceiros como banker, né? E essa terminologia foi sendo finalizada ao longo do tempo. E isso acabou prejudicando muito, porque empresas que têm uma ascensão utilizando o mercado cambial, ela geralmente tem uma estrutura muito sólida. Em paralelo, empresas que têm uma dificuldade com o câmbio, a queda dela é agressiva, ou então ela deixa de ganhar dinheiro. Né? Porque você importando, muitas vezes, é muito melhor do que você comprar no mercado nacional. Então, essa consultoria acaba sendo bem estratégica para as pessoas jurídicas e utilizando, utilizando certas tecnologias. Porque você não pode falar uma informação, mesmo sendo câmbio, a mesma informação para um petroleiro e para um facilitador de pagamento. Claro. Então, a tecnologia, as tecnologias que eu enxergo hoje, que é justamente tecnologias de informação, que é importante você literalmente fazer alguns posicionamentos estratégicos em relação ao mercado, como utilizando derivativos, principalmente, dependendo da casa. Literalmente já utilizamos, mas o apoio a essas tecnologias e o apoio dessas tecnologias para essas operações cada vez mais vai fazer com que cresça o mercado cambial. E, com toda certeza, cada vez mais tem crescido. Né? Com certeza. Né? Acho que até pensando nisso, que a frente, quando foi estruturar os seus produtos, ela desenvolveu a plataforma White Label Simple, né? Que ela permite, com a própria marca da própria empresa, da empresa que está começando, do autônomo, enfim, ele ter a sua própria página de internet, sendo ela individual ou linkada à sua própria... ela de uma forma individualizada, ou ela linkada no próprio site através de API, que permite com que os próprios clientes possam usufruir ali da questão da operação cambial. Né? A gente também tem, além do Simple, a questão, por exemplo, do link de pagamentos. Né? Então, hoje, a Frente Corretora é a única corretora que possui essa tecnologia de possibilitar com que um importador, por exemplo, né, um exportador, faça um link de pagamentos para um cliente aqui no Brasil, o cliente pague com o Pix e a gente faça todo o processo de forma extremamente otimizada. Um outro produto que também está chamando muita atenção dos nossos parceiros é a questão do Pay with Pix, de que é você pagar com Pix no estrangeiro. Então, assim, é algo fantástico a gente levar o Pix e abrir o mercado cambial nacional para o público estrangeiro. Então, isso para a gente está sendo uma grande, uma chance enorme de ser disruptivo, né? De possibilitar, como você destacou, situações de trazer empresas que talvez nem tenham tanta tecnologia ou que conheçam tecnologia para um outro patamar. E fora que o posicionamento de vocês, eu falo como empreendedor e como CEO da Cobalt, né? A nossa ideia desde o início da Cobalt foi uma ideia disruptiva e teve alguns problemas, tá? Não posso falar que foi tudo mil maravilhas, porque para enquadrar as nossas ideias dentro de alguns players, eu confesso que tem alguns que falam, Samu, eu te amo, mas eu te odeio também, porque quando você vem, acaba que eu tenho que mexer em tudo. Porém, essas facilidades... que literalmente são facilidades, acabam literalmente agregando muito no mercado. Porque a gente pode usar esse exemplo do exportador, né? Ninguém quer mais ligar para o tesoureiro e falar assim, então, quanto que está a taxa de câmbio? Aí o tesoureiro vai tentar ganhar ali o spread dele. Ninguém mais quer fazer isso. Exatamente. Sendo bem honesto, por quê? Hoje, nós estamos num mercado tão globalizado
que se as empresas que não se posicionarem, agentes de câmbio, com um pensamento de que o câmbio é um produto de intermédio, tá? É um produto, ele não é o produto final nunca. Ele é um produto que vai conectar pontos. É exatamente isso. E cada vez mais as empresas que não entenderem isso, vai ficar para trás e vai ficar sem operação, porque ninguém mais corre esse tipo de problema e tem tempo para falar, nossa, então, vamos ligar lá para ver como que está a taxa e tudo mais. A tecnologia acaba literalmente facilitando muito, porque se antes eu precisava de 6 agentes de câmbio para encontrar a melhor taxa, eu vou numa frente corretora e falo, olha, eu tenho essa operação, vocês conseguem fazer? Eu vou numa Cobalt e falo, olha, eu sei que vocês fazem um negócio com a frente, mas eu quero uma tesouraria apartada, que também é um dos nossos serviços, mas literalmente ele tem um bom serviço, com um agente liquidante, como a frente, e como uma empresa de intermédio, que é a Cobalt, ele tem facilidade, ele tem uma consultoria especializada, ele literalmente não se preocupa. E, no final, para o empreendedor, é a coisa mais importante que tem. O empreendedor, ele literalmente tem que estar preocupado com outras coisas, com o ROI da empresa dele. Claro. Agora, se ele ficar realmente se preocupando com problemas de intermédio, acaba realmente burocratizando. E eu enxergo que a frente, ela fez essa movimentação para tirar isso. E é por isso que vocês estão crescendo no nível que vocês estão crescendo. Sim, até você falou, eu até ia fazer essa pergunta, né? Você me instigou a trazer esse questionamento, né? Até pelo recente passo tomado por você, né, através da Cobalt, né? Novos empreendedores, profissionais liberais, autônomos, né? Que queiram, por exemplo, ganhar dinheiro com o mercado cambial. Sim. Na sua visão, até por ter acabado de fazer esse Sim. passo, a tecnologia hoje utilizada pela frente acaba facilitando vamos dizer assim, essa tomada de decisão? Você vê que é possível com que, né, esses, né, autônomos, profissionais liberais, eles possam ganhar dinheiro através do câmbio e, obviamente, da tecnologia da frente? Sim, sim. Principalmente porque você tem um mercado internacional muito agressivo. Então, vamos tirar toda a questão mercadológica ali de taxa, que seria o trade, né, o tradicional trade. Mas, por exemplo, se você for exportar uma caneca, às vezes o material, a fabricação lá de fora, acaba que, assim, dando um ROI maior para o seu negócio. Porque você está comprando de fora. E você tendo o intermediador como a frente, acaba facilitando para você receber no dia, para você fazer todo o pagamento ok, para você ter a BL, não ter nenhum problema. Então, novos negócios, eu sempre costumo dizer isso, né? Primeiro você empreende no negócio dos outros, depois você pesquisa, aí você repesquisa, você pergunta para terceiros, claro. Você tem certeza sobre o que você vai fazer e depois você minimiza custo e aumenta a receita. Como você vai fazer isso? É simples, de forma clara e fácil. Acham os melhores fornecedores, que geralmente são fornecedores externos pela história brasileira de ser um produtor, mas não formalizador, né? Então, você tem mercados mais quentes, né? Como China, Estados Unidos, né? Que você consegue importar muita coisa. E essa importação automaticamente vai aumentar a sua escala de operação, porque o que era antigamente, o pessoal fala assim, nossa, importar é um sacrifício. Então, por mais que eu vou perder R$5 nessa caneca, eu vou comprar do mercado brasileiro, porque eu não sei quando vai chegar, eu não sei se eu vou receber o pagamento, porque assim, é um cenário que a gente está acostumado, né? Empreendedores mais antigos têm essa visão, muitos. Inclusive, é uma visão que cada vez diminui. Mas para novos negócios, e esses empreendedores antigos estão se mudando para isso, é justamente a praticidade e a facilidade de usar, por exemplo, um player como a frente, utilizar um player como a Cobalt, utilizar os dois porque a gente tem serviços diversos, acaba literalmente diminuindo muito o custo porque eu consigo importar com segurança, consigo exportar com segurança também, consigo ter tranquilidade em relação a pagamentos, então eu não vou ter problema de literalmente a minha ordem de pagamento estar parada 30 dias. Em paralelo, eu consigo literalmente abraçar mais o mercado. Porque, apesar de todos os negócios terem uma necessidade de ser segmentado, a gente não concorda de ser muito de varejo, né? Você tem alguns riscos de mercado, mas, assim, apesar de todos serem segmentados, tem muita coisa para você fazer dentro do seu segmento.
Só que, muitas vezes, justamente por esse preconceito contra o mercado financeiro antigo, dessas problematizações, o pessoal recusava muito a oportunidade, né? Particularmente, eu participo de algumas negociações, principalmente do ramo petrolífero. Tem muita gente que antigamente falava assim, cara, não tem como fazer isso. E hoje em dia você tem posto de gasolina que compra o seu próprio petróleo. E você fala, pô, caramba, que diferente. Mas justamente por que isso está acontecendo? E por que esses novos negócios sempre tem que estar com 2 olhos no mercado cambial e agir de acordo com players como a Frente, como a Cobalt. Justamente para você ter um produto a ofertar mais barato, que realmente sempre vai ter essa possibilidade, e, em paralelo, você também ter uma exponencialidade maior, para justamente o quê? Às vezes, você vai fechar com um cliente, mas pelo fato do seu cliente ter que fechar um câmbio, ele não vai querer fechar. Mas você trazendo essa praticidade, justamente com todo o histórico da Frente, da Cobalt, acaba dando uma ótima segurança para o seu cliente e, assim, 2 clientes para novos negócios é ótimo, né? Claro, com certeza. Até vou fazer uma enquete aqui, né? Você que está assistindo, se você é empreendedor, vou pedir para você digitar 1, né? Se você não for empreendedor, for de outro ramo, digita 2, até para a gente ver aqui se a gente está conseguindo atingir ali o público que a gente gostaria, né? Legal. Você até destacou ali a questão do ponto, por exemplo, do exportador, né? Sim. E é engraçado como uma das soluções da Frente, que obviamente pode ser encontrada por qualquer cliente através da Cobalt, é algo interessante, no modelo tradicional, quando você vai fazer uma importação, né, então, ou seja, o cliente da corretora, né, ou da Cobalt é um brasileiro e está fazendo a importação, ele passa ali por todo um processo de cadastro, né, que às vezes acaba demorando um pouco. Em seguida, a gente vai cair ali na análise da documentação, né, e principalmente numa documentação de importação, a gente vai olhar uma série de informações no próprio BL, na própria invoice, que acabam tomando muito tempo, né? Há uma série de questionamentos das áreas regulatórias, das áreas de compliance. Eu posso te falar isso porque eu sou, né, o diretor de compliance da Frente Corretora. Então, um processo que deveria demorar, às vezes, segundos ou minutos, ele acaba demorando bastante, né? E pensando nessa forma exatamente de como o mercado deveria ser, a Frente ela acabou inovando exatamente com o link de pagamento, algo extremamente diferenciado de mercado, no qual o que ela faz? Ela vai lá no exportador, lá fora, ela faz todo o trabalho de pré-análise desse exportador, no qual, depois que ela estiver aprovado, o exportador lá fora, ele entra no sistema da própria Frente, cedido pela própria Frente, de graça, de graça, de graça. Eu acho isso fantástico, é de graça. Ele imputa as informações, essa informação ela gera um chamado link de pagamento. O cliente, né, vamos dizer assim, da Cobalt, da Frente, vai pagar aqui no Pix, Sim. segundos. E a operação está fechada. A gente inverteu toda a forma de pensar e conseguiu trazer para uma operação que demorava dias, às vezes minutos. Cara, eu acho isso fantástico. E eu queria ouvir de você, até pelo fato de você estar à frente, quando eu falo dos nossos produtos, apesar de eu ser da área regulatória, eu fico encantado porque é de graça. Sim. Eu estou dando um Simple de graça, um link de pagamento Sim. de graça, um Pay with Fix de graça, de que assim, eu vejo isso algo extremamente diferenciado, não é? Sim. Eu confesso que assim, eu tenho até que te pagar um jantar, porque você me ajudou a ter novos clientes. Eu até posso citar um exemplo, né, de um cliente que nós temos, né, que é uma potência, né? Hoje, só um paralelo, a Cobalt gosta de apostar em novos negócios, né? Porque eu sempre falo, né, o que fizeram por mim, eu quero fazer para outras empresas. E justamente o link de pagamento, eu tenho um cliente que ele vai, né, fazer todo esse processo e ele estava assim, trabalhando em cima de uma margem. E por isso que a gente sempre tem que pesquisar muito antes de iniciar um novo negócio, as margens do seu empreendimento, né? E por conta dessa complicação que realmente existe, apesar de vocês terem essa solução que a gente utiliza, 70% do mercado não enxerga isso. Os outros 20% fica meio balançado e tem vocês, né? Ele tinha colocado a margem do empreendimento dele ia reduzir em 3%, 4%. Só que no Brasil, no mundo, 3%, 4% é muita coisa, né? E essa praticidade, essa facilidade de eu literalmente dar ok para uma operação, para uma importação, assim, em minutos,
Facilita muito para a minha ponta final literalmente comercializar bem. Porque vamos entender uma coisa muito importante. Empreendimento são vendas, tá? Eu sempre comento isso. Primeiro você vende, depois você arruma a casa. Claro, claro. Né? Óbvio, prestando toda a atenção em tudo, que é super importante, mas há problemas nível A e há problemas nível C. Eu tenho um amigo que até fala, né? A gente até brinca bastante, né? Na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso, mas no mundo empresarial, primeiro é progresso e depois é ordem, né? Porque é o normal, é o natural, né? Principalmente porque o empreendedor, ele, assim, é a pele em risco, né? Claro. Então, assim, o cara tem que literalmente se esforçar muito, tem que ter uma visão agressiva e também tem que ser um pouco mais técnico, né? E aí, a praticidade da frente, justamente com esse meu cliente, né? A gente estava cuidando de outras partes para ele, e aí ele, tô extremamente preocupado, tal. E aí você havia comentado comigo sobre esse projeto, e você falou, já está validado, vamos colocar. E aí eu estava implementando uma linha de eficiência dentro dos comerciais, porque é uma das partes mais importantes. E aí depois que eu falei, olha, tá bom, mas você sabe que a gente vai conseguir fazer um pagamento em D0, sem nenhum problema, você vai apresentar a documentação uma vez e a operação vai estar pré-validada. E fora que a gente vai ter uma mudança que de 300 mil a operação por dia vai para 500 agora em setembro, né? Isso já está acontecendo, né? Você já sabe, né? Então, já estamos no 500 mil. Sim. Então, assim, é algo muito importante para esses players. Então, vamos usar o exemplo da caneca novamente, que inclusive esse player que eu atendo, ele é um varejista, né? E aí ele literalmente, basicamente, a amplitude comercial que a gente havia imaginado com essa facilidade, eu literalmente consigo ter uma amplitude muito maior. Então eu posso falar para o meu comercial, principalmente para lojas, porque a gente é do segmento financeiro, a gente acaba isolando isso. Mas eu posso falar para o meu comercial de um segmento X, que pode vender à vontade, meu amigo, pode oferecer o desconto que você quiser, óbvio, respeitando a eficiência, que literalmente o produto vai chegar e o pagamento está de acordo, tá? Então pode ficar tranquilo porque não vai ter um problema de o quê? Eu fiz uma importação, porém tive um problema no BL, eu não consegui fazer o pagamento, eu não consegui retirar a mercadoria no porto. Isso literalmente está sendo finalizado. Sim. Então o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante para esse público, que realmente é o que movimenta, né? É o que movimenta a economia no dia a dia. Sim, sim. Cara, eu estou ainda bem entusiasmado com a nossa conversa. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas eu acho que a gente tem espaço para uma segunda etapa, para uma segunda parte. Então, eu vou pedir para o nosso telespectador, quem está nos ouvindo, fique, né? Como diria ali a questão do meu filho, né? Gostou do episódio? Curte e compartilha. Quer ir para frente? Vem com a gente. Um abraço, pessoal.